Agora sim, é oficial. Então, a gente pode começar. Vou colocar um X, Fernando, próximo dia, um X aqui, também no local onde eu dou. Então, pessoal, boa tarde. Agora é oficial também, pessoal aí de casa, boa tarde. Nós temos 6 telespectadores de casa. E aqui no laboratório nós temos 2, 4, 6, 8, 10, 11 alunos. Vou fazer um giro 360 para vocês verem os colegas de vocês. Oi, Fernando. Aqui a Rafa escondendo. Lá atrás, pessoal. Que é chique, olha quanta gente, ó. Todo mundo. Gabriel Paris está te mandando um abraço. Manda um salve aí pro Fernando. Rapaziada animada, né? Que tá, Nicolas. Deixa eu voltar aqui. Pronto, minha referência é o início ali do quadro. Então, pessoal, primeiramente, obrigada por terem vindo, né? A aula prática é sempre uma incógnita para a gente. Se não já chega aqui, tem 2 alunos, 1 aluno, 3 alunos, então ter mais alunos presentes é sempre um motivo de alívio para o professor, que as aulas ficam mais dinâmicas, ficam mais interativas e é melhor. Então, primeiramente, agradeço por vocês terem vindo. E o pessoal aí de casa também agradeço por estarem presentes, né? Estou dando uma olhada, ver se não entrou mais alguém. Acho que seremos somente nós. Essa primeira aula de laboratório, nesse primeiro momento, eu sempre gosto de falar um pouquinho sobre o Lab e para que a gente relembre as normas do laboratório. Por que eu falo relembre, né? Porque, teoricamente, vocês já deveriam ter visto isso lá em Física 1, quem fez, né? Mas muitos, às vezes, pulam as etapas, então a gente gosta sempre de falar sobre como é que funciona aqui o laboratório. Então, se vocês observarem, né, o laboratório ele é diferente de uma sala de aula. Já era diferente de uma sala de aula normal e já é diferente ali da sala de aula que nós temos hoje, né? Que nosso ambiente de aprendizagem é o Blackboard. Então, aqui não, aqui nós temos as bancadas, nós temos os equipamentos onde nós faremos as coletas das informações, né? E temos banquetas, a gente não fica sentado em cadeiras e carteiras assim como a gente fica numa sala normal, tá? Então, aqui no laboratório é um ambiente diferente, é mais dinâmico, a gente pode circular aqui mais livremente, mas a gente precisa seguir algumas normas. Essas normas, elas ficam fixas ali na parede, tá? Ali naquele banner. Então, o que está escrito ali? Vou vir mais próximo aqui. Então, a entrada do aluno para as aulas é somente permitida com a presença do professor. É obrigatório o uso do jaleco, calça comprida, sapato fechado e os cabelos presos. Quem não tem jaleco ainda, né, eu dei essa semana para providenciar, na verdade tem 2 semanas, né, porque a nossa próxima aula vai ser daqui 15 dias. Então, até lá todo mundo precisa ter um jaleco providenciado, tá? Todo o material pessoal deve ficar em local apropriado. Nós temos ali uma estante para vocês colocarem, trazendo para a bancada somente o material de anotação de vocês. Caderno, lápis, a folhinha que às vezes eu vou pedir para vocês imprimirem. Então, é isso que vocês trazem para a bancada. Não é permitido entrar após a explicação do experimento, então foi por esse motivo que eu dei uns minutinhos de tolerância, né, para que todo mundo chegue na Univale. Agora a gente não tem muito problema de achar vaga de estacionamento, né, dá para escolher onde quer estacionar o carro, mas mesmo assim, para que todo mundo chegue aqui e iniciamos a atividade juntos, tá? Também não é permitido manusear equipamentos antes da explicação do professor. Hoje, talvez hoje e semana que vem vão ser dias atípicos, porque nós temos um experimento só e eu vou fazer ele de forma demonstrativa para vocês. Mas, a partir do momento que nós vimos os conteúdos de oscilação,
nós teremos equipamentos individuais, onde vocês farão as atividades, vocês coletarão os dados. Então, eu sempre peço para que aguarde a explicação, para eu falar para vocês o que precisa ser feito, o que precisa ser coletado, para daí iniciar. Isso daí é para evitar estragar o equipamento, vocês acabarem se machucando, enfim, para nossa segurança. Não é permitido ingerir alimentos aqui dentro do laboratório, as garrafinhas de água precisam estar tampadas e aqui o nosso último tópico lá das nossas normas, o uso de celular durante as aulas, isso é um banner de um outro século, não, mentira. Claro que a gente utiliza o celular como uma ferramenta, né? Tirar uma foto, fazer uma pesquisa. Então, é nesse sentido. Deixem ele no silencioso para não atrapalhar a aula, mas utilizem ele se precisar fazer alguma anotação, se precisar coletar alguma informação com ele, tá? Em caso de dúvida, chame o professor ou o monitor. Então, aqui, hoje nós temos a presença do Fernando. O Fernando, ele é o técnico do laboratório, tá? Ele que coloca esse espaço em ordem e ele fica aqui, geralmente, até as 17h30, 17h30 eu esqueci, né? Até as 17h30 e depois a gente teria a companhia de um monitor. Tá? Então, a partir de semana que vem, acredito que a gente já vai ter um monitor aqui auxiliando a gente nas nossas aulas práticas. Certo? Fê, quer falar alguma coisa? Então, tá bom. Só, talvez, pessoal, relembrar para vocês que a Keila foi das normas de vestimenta, né? Calça comprida, sapato fechado. Só para lembrar vocês que calça comprida é calça comprida. Ela tem que ir até o pé, ela não pode ter rasgo, não pode ter furo, ela serve para proteger vocês. Então, alguma coisa que esteja aberta nela não vai adiantar para nada. E mesma coisa sapato fechado. Bota, sapato, tênis, coisa que fecha o pé. Chinelo, sapatilha, margata, coisa que deixa partes do pé expostas também não serve para nada. Tá? Então, só tomem esse cuidado, porque se vocês tiverem com calçados ou calças inadequadas, vocês também não podem se a outra. Então tá. Dado o recado, podemos começar? Pergunta, né? Vocês têm alguma dúvida em relação a tudo isso? Não? Então, show. Bom, hoje eu separei para a nossa aula 2 experimentos. O experimento de grandezas rotacionais, o qual eu mandei para vocês, né? O arquivo. Também deixei separado o experimento de momento de inércia. Eu tenho que devolver o dele. Obrigada. Pode sim. Não se preocupe que a gente vai... Pessoal ali de casa, eu mandei por e-mail, mas eu vou compartilhar ali nos conteúdos o arquivo que a gente vai utilizar, tá? Não se preocupe, eu já faço isso antes da gente começar o experimento. Então, nós temos esses 2 experimentos, o de grandezas rotacionais e o de momento de inércia. A gente vai fazer a coleta dessas informações em 2 momentos aqui dessa aula, tá? Mas, primeiramente, eu preciso passar algumas informações relacionadas a este conteúdo. Então, eu vou aproveitar esse momento que nós temos ali o equipamento para demonstrar, por exemplo, né? Para passar as nossas informações. Então, o primeiro experimento que nós vamos fazer é o de grandezas rotacionais. E esse experimento, ele tem o objetivo da gente relacionar as variáveis ausentes, as variáveis lineares e as variáveis angulares. Deixa eu só trocar de... Nossa, porque esse daqui já está saturado. Ela machuca atrás da orelha. Começou a machucar atrás da orelha. Vai machucar igual? Porque aqui, quando eu estou falando mexe. Agora sim. Então, a gente vai relacionar as variáveis
lineares com as variáveis angulares. Tá? A primeira relação que a gente viu, na verdade, a gente já viu na aula anterior, na nossa primeira aula, na verdade, a primeira relação, que é a relação da posição angular com a posição linear. Por acaso, alguém lembra que relação é essa? O pessoal de casa também pode dar o palpite, tá? Ninguém lembra? Pode deixar, eu não vou usar. O pessoal enxerga bem em casa? Enxerga, né? Essa primeira relação que nós vamos ver já foi dada para vocês e vem lá da circunferência, lá da geometria. Se vocês lembram aqui, eu tenho uma circunferência, aqui eu tenho a distância do centro até a borda, a gente chama de raio, vou colocar em maiúsculo para o pessoal lá de casa enxergar bem, tá? E aqui nós temos a nossa reta de referência, por favor. A nossa reta de referência. E essa reta de referência, ela faz um arco de circunferência, deixa separado aí. Um arco de circunferência aqui que nós chamamos de S. Certo? E aqui nós temos a nossa posição angular θ. Então, aqui, posição angular S. Aqui nós temos um comprimento linear, um comprimento de arco de circunferência S, e a distância aqui do eixo de rotação até a extremidade da minha circunferência, que é o raio, né? E lá da geometria, a gente sabe que esse ângulo θ, a posição angular θ, é igual à razão entre esse comprimento de arco de circunferência e o raio. Então, esse aqui é um S sobre R, e esse ângulo é dado em radianos. Ângulo plano dado em radianos. Esta é a primeira relação. Por quê? Eu posso relacionar um comprimento, né? Se eu pegar esse comprimento de arco de circunferência e esticar ele, né? Ele tem um comprimento aqui S. Então, ele é um comprimento dado em metros. O raio também é dado em metros, né? Então, se eu relaciono, eu posso dizer que a primeira relação entre as variáveis angulares e lineares é este daqui. E o S é igual, o R passa multiplicando o θ, posição angular, vezes o raio. Ok? Então, se eu conheço o ângulo e eu conheço o raio, eu posso determinar qual que é o tamanho desse comprimento de arco de circunferência, assim como se eu conheço esse comprimento de arco de circunferência e o raio, eu consigo determinar o ângulo, a posição angular desse que a reta de referência faz com o eixo horizontal. Até aqui tudo bem, pessoal de casa? Tranquilo? Tranquilo, pessoal? Ó, pessoal, não demorem muito para responder. Isso, muito obrigada. Aí vem todo mundo junto no delay. Então, pessoal, partindo dessa nossa primeira relação, a gente pode encontrar todas as outras relações. Por quê? O que eu falei para vocês nas nossas primeiras aulas? Se a gente conhece como que a posição varia em relação ao tempo, a gente sabe tudo daquele objeto, ok? Então, se eu faço a derivada, eu vou derivar isso daqui em relação ao tempo. Então, eu vou ter derivada do comprimento aqui S. Deixa eu colocar aqui.
derivada de S em relação ao tempo, derivada, né? Quando eu aplico em um lado, tenho que aplicar do outro lado da igualdade, derivada de θ em relação ao tempo, ds dt, dθ dt vezes o raio. Este raio aqui, durante toda essa trajetória circular, ou seja, para qualquer instante de tempo, ele permanece constante. Então, se eu tenho derivada da posição em relação ao tempo, vocês já viram lá em Física 1, que é velocidade. Então, ds dt é a velocidade linear. Agora, um dθ dt, nós vimos na aula anterior, né, na nossa última aula, derivada da posição angular em relação ao tempo é a nossa velocidade angular vezes o raio, que é constante, certo? Então, aqui nós temos a relação entre a velocidade linear e a velocidade angular, que é a nossa segunda relação entre as variáveis lineares e angulares, ok? Aqui lembrando, né, a nossa velocidade, a unidade no sistema internacional, metros por segundo, e a unidade no sistema internacional de velocidade angular, radiano por segundo. Né? Radiano por segundo. O que isso quer dizer, pessoal? A gente tem uma equação bem pequenininha aqui, mas que nos diz muitas coisas. Como, por exemplo, quem que é essa velocidade e quem é essa velocidade aqui? Vamos identificar no nosso objeto em rotação. Então, imaginem aqui nessa figura que eu tenho um corpo rígido que está girando em torno de um eixo que sai aqui do quadro. Todo mundo consegue imaginar isso? Então, um ponto dele tem uma trajetória, descreve uma trajetória circular. Se ele está girando em torno desse eixo de rotação, tanto faz se é no sentido horário ou no sentido anti-horário, ele gira com uma velocidade angular ômega. Esse ômega aqui, pessoal, ele permanece constante. Por que mesmo que ele permanece constante? Pessoal aí de casa, por que aquele ômega ali, a velocidade angular, ela é constante? Vamos fazer um parênteses. Ela é constante para esse pontinho aqui. Né? Depois, porque ela pode aumentar a velocidade, pode diminuir em função do tempo, mas ela é constante neste ponto. Esqueceram do nosso conceito de corpo rígido? Por quê? Todos os pontos de um corpo rígido escrevem uma mesma trajetória em um mesmo intervalo de tempo. Então, esse ômega aqui para a gente, para qualquer ponto, ele vai ser constante. Já a velocidade linear, que é esse vetor aqui, ou seja, é um vetor tangente a essa trajetória, eu vou desenhar ele aqui. Essa velocidade linear, ela depende do raio. Se aqui nessa equação nós temos que o ômega ele vai ser constante, então essa velocidade depende do raio. O que isso quer dizer? Que quanto mais distante do eixo de rotação, maior vai ser a velocidade linear. Maior vai ser a minha velocidade v. Tanto é que se eu for representar em outros pontos, o ômega permanece o mesmo, no entanto, a velocidade diminui. Vai diminuindo até chegar no eixo de rotação, onde no eixo de rotação a velocidade é igual a zero. Certo? Então, velocidade linear se relaciona desta forma com a velocidade angular e ela depende do raio E. Entendido essa parte, pessoal? Pessoal de casa, entendido também essa parte? Show! Agora é o seguinte, achei uma relação entre a posição angular e a posição linear. Achei uma relação entre a velocidade linear e a velocidade angular.
Como é que eu faço para encontrar uma relação entre a aceleração angular e a aceleração linear? Como? Deriva de novo? Gabriel também, em caso, está dizendo deriva de novo. Exatamente. O que eu vou fazer? Vou derivar mais uma vez, porque nós vimos que a derivada da velocidade em relação ao tempo é a aceleração. Então, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu só me organizar ainda. Então, se eu derivar a velocidade em relação ao tempo, eu tenho dv dt, e colocar a derivada também desse lado, derivada em relação ao tempo, a gente tem derivada da velocidade em relação ao tempo, é a aceleração linear, vou colocar aqui a aceleração A, derivada da velocidade angular em relação ao tempo, é a nossa aceleração angular alfa. E o raio é constante, então aqui nós temos vezes o raio. Então, essa é a nossa relação da aceleração linear e a aceleração angular. Mas tem um parênteses aqui, pessoal. O pessoal de casa também preste atenção. Essa aceleração aqui, no movimento, na verdade, no movimento de rotação, geralmente nós vamos ter duas componentes da aceleração. Eu consigo fazer uma circunferência tão certinha quanto a primeira que eu fiz. Tá quase, né? Então, vamos pegar aqui meu objeto que está girando em torno desse eixo de rotação. Nós temos aqui o raio R. Nós temos uma reta de referência nesse pontinho aqui, certo? Então, nesse ponto, e assim como qualquer outro ponto dessa minha trajetória circular, eu vou ter duas componentes da aceleração. Eu vou ter uma componente que é tangente à minha trajetória, que essa aceleração nós vamos chamar de aceleração tangencial, e nós temos outra componente que aponta aqui para o centro. Essa componente aqui é a aceleração radial, certo? Ambas fazem um ângulo de 90 graus entre si e compõem aí a nossa aceleração. Pergunto para vocês, eu não coloquei o subscrito aqui. Essa aceleração que eu demonstrei para vocês, ela é uma aceleração radial ou ela é uma aceleração tangencial? E eu estendo a minha pergunta para o pessoal aí de casa. Tangencial. Tangencial. Mais alguém tem um palpite? Pessoal de casa. Ela é tangencial por quê? Qual velocidade que a gente derivou? A gente derivou essa velocidade aqui. E essa velocidade é tangente à minha trajetória. Então, essa aceleração aqui é a aceleração tangencial, tá? Então, a aceleração tangencial é o alfa vezes o raio. E a aceleração radial, essa aceleração radial aqui, ela depende da nossa velocidade angular. Espera aí que deu um pequeno branco na professora. Deixa eu ver se eu lembro. A aceleração radial, ela vem do movimento circular uniforme, que é velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Isso. Que daí, se a gente trocar essa... Peraí que está acabando meu limite aqui. Tem que lembrar disso daqui, fazer aqui embaixo. Essa aceleração radial, velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Se eu troco essa velocidade por ômega vezes o raio, porque a gente quer relacionar variável linear com
variável angular, né? Então, eu tenho ômega vezes o raio ao quadrado dividido por raio. Então, eu cancelo um desse raio, vai ficar ômega ao quadrado vezes um raio, certo? Então, essa é a aceleração tangencial e a aceleração radial é a velocidade angular vezes o raio. Certo? Duas equações que são pequenininhas, mas que nos dizem muitas coisas. Aqui, pessoal, está me dizendo o seguinte: eu vou ter a aceleração tangencial toda vez que eu tiver aceleração angular. Isso acontece quando a minha velocidade está aumentando ou diminuindo, certo? Então, toda vez que a velocidade aqui estiver aumentando ou diminuindo, eu vou ter a aceleração tangencial. Já a aceleração radial, que é aquela que segura os corpos, né? Imaginem você no brinquedo gira-gira. Então, você só não é impelido para fora porque tem uma componente da aceleração que como que estivesse empurrando você ali para o centro, ali para o eixo de rotação. Então, ela sempre vai estar presente quando eu tiver um movimento de rotação, quando eu tiver uma velocidade angular. Ok? Só para a gente falar em termos das unidades, a aceleração, unidade no sistema internacional, metros por segundo ao quadrado, e a aceleração angular, radiano por segundo ao quadrado. Certo? Agora, pessoal, é o momento que nós vamos colocar em prática se de fato houve ou não o entendimento desses conceitos. Então, aqui a gente relacionou as nossas variáveis angulares e as lineares, e agora a gente vai ver num instrumento que é o giroscópio. Antes disso, preciso perguntar, pessoal de casa, entendido? Alguma dúvida? Entendido? Ótimo. Então, agora eu vou ter que te tirar daí. Tem problema? Sentar mais para cá, ó. Coloca as coisas aqui. E agora, pessoal, vocês me deem um instantinho que eu vou ter que ajustar vocês aqui para a câmera para olhar, tá? Pessoal de casa, todo mundo tem acesso a esse arquivo aqui, ó, grandezas rotacionais? Esse aqui, ó. Me avisem se vocês têm aí acesso a eles. Senão eu coloco rapidinho. Não? É o arquivo... Não é o arquivo que... eu acho que foi um só. Tá, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou compartilhar lá no material didático. Peraí que eu já estou colocando lá, tá, pessoal? Você não tem esse tema? Oi? Você não tem um inglês para fazer nessa minha marca? Tem que ser. Tô aqui, peguei tudo. Eu acho que quando eu anexei o primeiro, e quando eu fui anexar o segundo, aí apagou o primeiro e só ficou o anexo do segundo, né? Aham. Eu só tinha um arquivo para quem as duas coisas que estavam no grupo do WhatsApp. Eu pedi para alguém me perguntou e eu pedi para colocar no grupo. E aí, pessoal, só um instantinho, tô indo. Aulas práticas, prática 1.
eu vou anexar ali na semana o documento em formato DocX para que vocês aí em casa consigam editar ele, tá? Já está lá visível para vocês, prática 1. Na pastinha semana 3. Calma lá, calma lá, calma lá. Aula prática. Show? Prática 1, já está lá. Vou aproveitar que eu estou aqui. Fazer o upload. Prática 2, parte 1. E agora? Pronto, pessoal, já está os dois. Agora, o pessoal de casa, me deem um instantinho que eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a câmera de vocês em uma outra posição, tá? Então, deixa eu parar de compartilhar aqui. Agora, deixa eu pensar o seguinte, agora eu preciso fazer assim, para vocês. Tá? E agora vai todo mundo. É um trampo querer estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Atender 2 clientelas ao mesmo tempo. Vamos lá. E se tivesse menos fio, né? Se tivesse menos fio, ia ser fácil. Pessoal de casa, acharam ali o arquivo? Sim, perfeito. Então, vamos lá. Compartilhar câmera. Isso. É bom que vocês... Tá. Ah, tá bom. Ok, pessoal? Estão vendo aí o giroscópio? Aqui? Sim? Ótimo. Então, vamos continuar aqui. Bom, o que nós temos aqui, pessoal? Esse equipamento é um giroscópio. Então, se vocês lerem ali, na primeira folhinha do documento que eu enviei para vocês, o Nicolas está perguntando se é para fazer sozinho em equipe. Faz o seguinte, Nicolas, quem está aí em casa,
Chama a mãe, chama o pai. Deixa eu ver, são 4 integrantes. Mãe, pai, o cachorro, faz a equipe. Tá? Pode ser assim. Não, mas a atividade é individual, tá? A gente ainda vai trabalhar nessa atividade semana que vem. Então, não se preocupe em entregar alguma coisa, ou, né? Não precisa, tá? Então, chama o vizinho, Nicolas. Bom, então o objetivo desta prática é fazer com que os alunos compreendam as variáveis de rotação e como essas grandezas se relacionam com as grandezas translacionais, no movimento de translação que nós chamamos de movimento linear, tá? Para um movimento rotacional com velocidade angular constante. Então, aqui nós temos esse giroscópio. Quando eu coloco ele em movimento de rotação, devido ao baixo atrito que ele tem aqui nos rolamentos, ele vai fazer esse movimento com uma velocidade aproximadamente constante. Pode ver que ele ainda está girando, e a velocidade aparentemente não diminuiu, né? Então, esse movimento vai acontecer com algo aproximadamente constante, tá? Aí, no documento, nós temos ali velocidade média linear e angular, aceleração média linear e angular, movimento com aceleração linear e aceleração angular constante. Foi mais ou menos essas informações que eu coloquei aqui no quadro inicialmente, tá? As variáveis que a gente vai precisar. Então, vamos ali acompanhar, pessoal de casa também acompanhem comigo o procedimento metodológico, a metodologia. Então, aqui atrás, pessoal, vou virar para vocês. Nós temos, dá para ver, nós temos uma polia, certo? E eu consigo enrolar aqui um fio. É esse fio que vai produzir uma aceleração, que a gente já vai falar se é aceleração angular ou linear, nesse meu conjunto, que nós temos o disco e a polia, certo? Então, se alguém quiser sentar aqui, tem espaço, tá? Ou sentar aqui nessa banqueta também para acompanhar mais de perto. O pessoal aí de casa tá vendo bem, né? Então, aqui eu posso enrolar, está escrito ali. Enrole completamente na polia o fio que prende o suporte do bloco metálico. Que nós temos aqui um conjunto de maçores, tá? Então, eu tenho uma massa que vai ser acoplada e essa massa, ao cair, vai puxar o fio, esse fio vai produzir um torque e esse torque que vai produzir uma aceleração angular nesse meu objeto, tá? Então, o que nós vamos fazer? Enrole completamente na polia o fio que prende o suporte no bloco metálico. Então, vamos enrolar aqui. Pessoal, esse experimento está sendo feito de forma demonstrativa, porque o giroscópio nós temos apenas um aqui no laboratório, assim como um momento de NEX. Mas temos outros experimentos onde vocês farão de forma individual, tá? Então, aqui, enrolei. O que mais? Nessa altura, distância entre a base do bloco e o solo. Então, o pessoal ali de casa não está vendo, mas nós estamos aqui numa bancada. Eu vou fazer a medida da altura, que é desde a base até o solo. Para isso, eu vou girar novamente. O pessoal de casa já viu que nós temos uma polia aqui atrás e eu vou fazer essa medida. Para medir, eu vou usar um instrumento de medida muito conhecido por vocês, que é a trena. Ok? Então, essa trena aqui, vamos caracterizar ela antes de fazer a medida. Ela está dada em centímetros, tá? Centímetros. Alguém anota aí para mim, por gentileza, que nós vamos utilizar essa informação.
a menor divisão desta trena é de 0,1 centímetro. Então, a incerteza da trena é igual a 0,05 centímetros. Vamos anotar isso. Lembram do símbolo de incerteza? É o sigma, né? Sigma. Centímetros. A trena é um instrumento analógico, a incerteza é a metade da menor divisão de escala. Se o pessoal de casa quiser conferir, eu posso mandar uma foto. Não, né? Vocês confiam em mim. Ok? Então, agora eu vou fazer essa leitura. Então, lá na tabela 1, vocês podem colocar ali a altura em metros. Eu vou medir pela frente, tá, pessoal? Que daí eu consigo pegar o centro aqui da... Então, aqui nós temos 110, 117... 116,65. Notaram? 116,65. Ou seja, tem 116,65 centímetros. A gente não pode esquecer que tudo que a gente faz aqui no laboratório, pessoal, ele segue a nossa teoria dos erros. Então, na hora de representar a altura, eu devo colocar a altura mais ou menos a incerteza de medida. Eu vou colocar ali no quadro, porque senão... Aqui não tenha problema de alguém fazer alguma anotação errada. Então, a altura H. O pessoal lá de casa não enxerga daqui? Enxerga. Sabe onde é que eu posso escrever? Acho que ele dá. A altura H. 116,55 mais ou menos 0,05 centímetros. Vamos deixar em centímetros, depois a gente faz a conversão. Ali na tabela tá a rotação. O Cristiano falou não ali. Não de quê? Depois a gente faz a conversão, tá? Agora, eu quero o raio da polia. O raio da polia, nós vamos fazer o seguinte. Não vamos medir o raio. Isso, Júlia, obrigada. Eu ia fazer isso daqui a pouquinho. Mas se alguém já puder colocar ali nos comentários, já ajuda. Raio da polia, pessoal. Vou pedir um voluntário aqui. Quem é que pode vir aqui fazer a medida? Vai? Então... Tem essa folha 3? Tem. Tem, já tem. Como é que é o seu nome? Bruno. O Bruno vai fazer a medida. Na impossibilidade de medir o raio, a gente vai medir o diâmetro, certo? Dividido por 2, nós temos o raio. Então, isso. O mais próximo possível aí do diâmetro. Eu falei teu nome e já esqueci, olha só. É? Bruno. O Bruno está usando um taquímetro universal
E esse paquímetro é o paquímetro 1:50. 56, né? Vou fazer uma enquete. Vocês confiam no Bruno? Não. É? Não rolou confiar nos outros? Pessoal aí de casa, confiam aí no Bruno? 5,6. Sim, a Lisa confia. É. Então, esse aqui é o diâmetro por dia. Quanto? Eu não tô vendo se aqui, né, que tá batendo aqui o... Você travou? Sim. Quando a gente faz a leitura, é sempre na altura dos olhos, para evitar erro de paralaxe. Então, ele falou 4,9, que ele está fazendo a leitura em centímetros, mas eu vou fazer em milímetros, pode ser? Então, 49,32,34. Meu Deus, 32. É isso que... Mas eu não sei do... Então, tá. Então, o Bruno fez aqui, muito obrigada, Bruno, sua medida. 49,32. Certo, pra cá. 49,32. O paquímetro, ele é um instrumento não analógico. A menor divisão de escala dele, como ele é um paquímetro 1:50, é 0,02 milímetros. Então, a incerteza é a própria menor divisão de escala. Então, mais ou menos 0,02 milímetros. Não se preocupe que depois a gente converte isso para metros, tudo para o sistema internacional. Agora, a gente precisa também do raio do disco. Então, a gente precisa do diâmetro do disco. Quem é que vai ser o próximo a testar seus conhecimentos? Vamos lá, meu povo. Se fosse digital, todo mundo queria vir, né? Bruno, você faz as honras já que os colegas não estão querendo demonstrar o conhecimento? Esse paquímetro aqui é o maior, é o paquímetro 1:20. 1:20. Obrigada, Júlia. Para quilômetro. Esse é gigante. Pessoal de casa, lembra como é que faz leitura em paquímetro e micrômetro? Alguém aqui não sabe fazer a leitura em paquímetro e micrômetro? 4,54. 24,54. Não pode. Não pode, porque... O primeiro centímetro. Centímetro? O Pode ser. primeiro o treino. Isso, pode ser centímetros. Pode ser. 24, 54. Mas daí tem 6 centímetros, tem que ter uma terceira casa aí. Eu ver 5. Ó, o paquímetro que o Bruno está usando agora é o paquímetro 1:20. Ele tem menor divisão de escala 0,05 milímetros e a incerteza também é 0,05 milímetros.
Então, ou é final 0 ou é final 5. Assim que a gente não acertou nessa medida. Mas agora é diferente. Isso. Lisa, você ainda confia nele? Então, né? Achei que estava Mas ainda tem mais alguma coisa aqui. 24, 25. É que eu dei foto vídeo, né? 4,41. 45. 4,65, não é? Isso. 4,65. 65. Trabalho em 5. 5 no 0. Mais ou menos. Então, 4. Isso. 0,005. E ele fez a leitura em centímetros. Muito obrigada. Agora, pessoal, o que a gente já fez? A gente mediu a altura, o diâmetro da folha. Gabriela, eu vou colocar aqui. 24,465 mais ou menos 0,005. Ah, a Júlia já fez. Centímetros. Ótimo. Isso, é isso mesmo. Diâmetro do disco. Então, a gente tem altura, diâmetro do disco, diâmetro da folha. Agora, a gente precisa da massa do bloco. Agora, eu quero ver quem é que vai lá medir a massa do bloco. Gente. A gente vai precisar medir a massa do conjunto. Então, na tabelinha aí de vocês têm massa 1, massa 2 e massa 3. Então, vamos lá. Quem é que... Pessoal, vai lá. É a Rafaela? Vai lá. Mede primeiro. Contra 1, isso. Depois adiciona esse, depois adiciona esse. Ops. Ô, Fê, não dá para deixar aberto um minutinho, isso aqui que seca. M1, M2, M3. 67,85. Ela está usando uma balança digital. Essa balança tem a menor divisão de escala 0,01. Como ela é não analógica, a menor divisão de escala é a prata incerteza. E ela mede em gramas. 90,36. 90,36. Mesma coisa. $100,41. 100,41. Pronto, temos a massa aí dos 3 maçores. Conseguiram aí, pessoal, anotar? Qualquer coisa eu coloco nos comentários. O último não. O último é 100,41, mais ou menos 0,01. Ok? Então, ali. Coloque o bloco na altura inicial ajustada. Solte o bloco no mesmo instante que aciona o cronômetro. Quando o bloco atinge o solo, trave a contagem do
tempo e repita a contagem 3 vezes para obter uma média. Então, tá. Então, o que é para fazer aqui? Pendurar o meu maçor para a primeira massa, né? Vou colocar aqui, primeira massa. Isso. Vou pendurar aqui. Pendurar aqui. Vou soltar e cronometrar o tempo que vai demorar para chegar no sol. Isso, tem que ser fora. Mas quem é que vai fazer isso? Me ajuda, gente. Estou cansada. Vem tu. Como é que é o seu nome? Se der tudo errado, a culpa não é minha, a culpa é de vocês. Entendido o que tem que fazer? Sim. Então tá, mede 3 vezes e o Fernando vai estar lá no quadro pra gente, enquanto eu vou ver aqui se tá tudo certo essas massas. M2 é 90,33. Isso, é isso aí, Júlia. E a M1, 67,86, mais ou menos 0,01. 6,71. Normal? Não. 6,86. Eu não vi se tinha enchido. Tempo 1 foi 6,71, mais ou menos 0,01. Estou escrevendo aqui para vocês, tá, pessoal? Pode fazer o restante, não me importa, tá? 86, mais ou menos. Qual foi o segundo que você falou? O segundo é esse maior. Esse aí. Segundos. P3, já tá indo aí, pessoal. 6,83. Esses tempos que eu mandei aqui no chat são para a massa 1. Tá? São os 3 tempos da massa 1. Agora para a massa 2. Massa 2, pessoal, é maior do que a massa 1. Então, se eu tenho mais uma força-peso maior ali, aplicando um torque na minha polia, então quer dizer que o tempo de queda vai ser menor, porque a velocidade de giro vai ser maior, tá?
5,88. Meia, meia. O Gabriel está perguntando e eu vou jogar essa pergunta para vocês aqui. Não era para estarmos contando o número de voltas do bloco também? Melhor, do disco? Não entendi, Alisson. Ah, tá. Embaixo pergunta o número de voltas? Tem que calcular, né? Tem que calcular o máximo. Sei. Mas aí, qualquer coisa... Exatamente, dá para ver depois. A minha pergunta aí, vou melhorar a pergunta do Gabriel. O número de voltas vai depender da massa que a gente está aplicando ali? O Nicolas está dizendo que sim, o Rafa está dizendo que não. O pessoal tá assinando aqui que não. O César está dizendo claro. Vamos lá, pessoal. Ó, deixa eu terminar de medir aqui, que a gente já vai discutir isso, tá? Fique aí com essa dúvida atrás da orelha, essa pulga atrás da orelha. Ops. Mais ou menos 0, esse aqui é para massa 2. Estou colocando aqui para massa 3 em seguida, tá? Cinco, 58. E 2. 4,90. Oxe, de 5,58 para 4,98? Acho que é bom a gente fazer de novo, né? Tempo. Como é que é seu nome mesmo? Ó. Bom que tá tudo gravado, né, pessoal? Quem mediu uma coisa, quem mediu outra coisa. Depois a gente pode fazer a prova real aí de da culpa de quem? A gente vai repetir o T2, porque o T2 está muito fora. Eu já coloco de volta as massas, tá, César? Pequeno estava mais ou menos na altura, assim, do chão caiu. Ah, por isso. Foi mais ligeiro, caiu. Chegou antes do chão. Não foi bem o que esperava. Muito obrigada. Se quiser se higienizar, e temos álcool em gel. Ali atrás também tem álcool em gel. Espera aí, pessoal, estou coletando aqui. Segundos. Aqui. A massa a Júlia colocou aqui em cima. M1, peraí. 67,86.
M2. É que fica ruim também, Fê. Fica ruim. Chegar um pouco mais. 90. Mas acho que a câmera agora tá meio... Ficou ruim, não ficou, pessoal? Antes não tava melhor a câmera? 90, ficou? Tá, eu vou desconectar e conectar de novo, tá? 36, deixa eu só colocar aqui. Quando for assim, vocês me avisem que a câmera às vezes dá uma bugada e não é para ser conexão, tá? Porque a gente está com o roteador bem aqui de baixo, a conexão está funcionando bem legal. Foi a massa. Deixa eu ver se melhora aqui a câmera, só um instantinho. O número de voltas vai fazer com todas as massas? Já vamos discutir ali. Não melhorou, né? Aí, outra vida agora, né? Agora melhorou a câmera. Show. Então, aqui, pessoal. Vou fazer a pergunta para vocês. Na verdade, vamos pensar o seguinte. Aquelas equações que eu passei para vocês ali no quadro, das variáveis angulares, eu falei para vocês que para qualquer ponto girando, né, para qualquer ponto que está girando aqui, a velocidade angular vai ser constante. Não importa se é aqui na borda do disco ou se vai ser mais próximo do eixo de rotação, o ômega é constante. O alfa, que é a aceleração angular, ele também vai ser constante. Isso está relacionado ao quê? Por que acontece dessa forma? Pessoal de casa, sabe por que acontece dessa forma? Sim, porque eu falei para vocês na nossa primeira aula, na nossa segunda aula aqui no laboratório, eu já falei de novo para vocês. Porque aqui nós temos um corpo rígido. E um corpo rígido, todos os pontinhos descrevem a mesma trajetória em o mesmo intervalo de tempo. Então, todos os pontinhos aqui, não importa se esse ou se esse, todos eles vão ter variáveis angulares constantes, tá? Então, o meu ômega, ele é constante, o meu alfa, ele é constante, e o meu θ, ele é constante. Quando eu estou falando número de voltas, que variável a gente remete aqui daquelas nossas grandezas? Número de voltas é medida do quê? O pessoal de casa também pode responder. Número de voltas, vamos pensar em revoluções. Revoluções é a unidade de quê? De deslocamento, né? O que a gente fala melhor ali é o deslocamento. E neste caso, é o deslocamento angular. Então, se todos os pontos descrevem a mesma trajetória, o mesmo intervalo de tempo, o deslocamento angular vai ser igual para todo mundo, né? Então, o número de voltas, pessoal, aqui não vai depender da massa que eu tiver presa aqui. Tá? Por quê? Porque
Coloca aí outra equação no quadro também. S igual a θ. Θ R. Deixa eu ver se o pessoal enxerga ali. Enxerga. Ó, o Fernando colocou ali a relação. S igual a θ vezes o R. Que o S ali pra gente, ele vai ser o comprimento de arco de circunferência total. Ele vai ser a circunferência. Se eu quiser calcular, 2π vezes o raio. E o θ, ele, na verdade, vai ser o deslocamento angular que é sofrido até a gente ter todo esse deslocamento, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu não preciso me matar para contar o número de voltas que teve até chegar ao chão. Eu posso simplesmente marcar uma referência, marcar aqui uma referência, o meu, aqui atrás, ó, pessoal, tá? Vou deixar bem no início. Acho que foi assim que você tinha deixado. Assim? Ah, então tá. Então vamos fazer assim, ó. O pessoal de casa tá vendo? E a gente vai descer. Vou marcar a minha referência aqui. Esse caneta também ajuda. É porque ele não vai, ele vai ficar meio torto. Eu queria deixar algo mais reto ali. Ele vai ficar assim, ó. Eu vou fazer aqui, ó. Só para eu ter uma referência. Então, vamos lá. Uma volta, 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas, 5, 6, 6 caiu. Vou colocar. Deu ruim, pessoal. Repetir. Só colocar um negocinho aqui. Deu ruim porque ele escorrega aqui. Tem que ficar olhando. Achei que não ia precisar, mas vou ter. Vamos lá, de novo. Paciência. Agora, aqui não vai dar, não deu certo. Mexi no fio. Ó, já apagou aqui. Meu Deus do céu. Vamos lá. Foi 1, né? 2, 3, 4, 5, 6. Aqui é 7. E aí, 7 o quê? 23. 7 um pouquinho mais que 25, né? 7,3 pode ser? Pessoal de casa, 7,3 voltas, bem arredondado. Ah, o César também falou 1/4. Então, ali, coloquem ali no número de voltas. Então, número de voltas realizadas pelo disco, 7,3 revoluções. Ok? Aí, pessoal, a gente vai começar a fazer os cálculos. Tá? Pessoal aí de casa, todo mundo pegou todas as informações? Sim? Ótimo.
Então, agora, a gente vai fazer os cálculos. A número 4 pergunta o seguinte: o número de voltas realizadas pelo disco é igual ao número de voltas realizadas pela polia? Sim ou não? E justifique sua resposta, tá? Sim. Sim. Na verdade, ela dá mais giros em volta do eixo dela. Não, eles estão lembrando tempos diferentes. Ó, pessoal, olhem lá a nossa equaçãozinha, né? Quem depende do raio, quem depende do raio é essa grandeza aqui. Então, aqui, como nós estamos falando de número de voltas, a gente está falando do deslocamento angular, esse cara aqui. Como ele não depende do raio, e a gente está falando de um corpo rígido, em que isso aqui é um corpo rígido. Se esse pontinho aqui está dando 7 voltas, esse pontinho aqui também está dando 7 voltas. Esse pontinho aqui também está dando 7 voltas. Assim como tanto o disco quanto a polia que está aqui atrás, girando junto. Então, as grandezas angulares, elas não dependem ali da distância até o eixo de rotação. Não depende do raio. Então, a pergunta é: o número de voltas realizado pelo disco é igual ao número de voltas realizado pela polia? Sim. E a nossa justificativa é porque nós temos um corpo rígido, certo? A gente tem um corpo rígido. Aí, pessoal, entendido essa número 4? Aí a gente vai fazer o seguinte. A número 5, a número 6, a número 7, a número 8, 9, 10, a número 11, 12, 13, 14, todas essas daí, a gente vai fazer o seguinte. Vocês vão iniciar os cálculos agora, né? Agora são 18h43. Vocês vão iniciar os cálculos, vão começar a fazer até às 19 horas. Às 19 horas a gente vai fazer um intervalo, tá? Eu vou me organizar para receber a outra turma, e daí eu passo as orientações quando vocês voltarem do intervalo, tá? Pessoal de casa, a mesma coisa. Vocês vão começar a fazer esses cálculos, tá? Até umas 19 horas. Às 19 horas a gente faz o nosso intervalo. E aí eu volto com as orientações, tá? Então, enquanto vocês estão fazendo, eu vou fazer a chamada dessa aula. Deixa vocês olharem para mim um instantinho. Ai, ai. Cansa isso. Corre para lá e para cá. O pessoal da próxima vai usar 113? Isso, 113. Ai, que a 101 tá muito barulhenta, né? Barulhenta, mas tá fresca. Aquela ali tá quente. Eu já curti. Eu prefiro que os alunos passem calor do que eu canse minha voz. Tô errada? Tô errada, pessoal? Eu também vou passar calor junto? Mas vir aqui para fazer a chamada, tá, pessoal? Não, César, eu vou passar calor junto.
Eu vou botar lá na mesma sala. Na verdade, eu vou lá ver, Fernando. Eu vou ver como é que tá. É? Pessoal, eu receio que tenha travado aqui. Não. Nicolas, verdade, né? Posso gostar de calor. Física 2, turma 3. Estou abrindo, calma lá. Deixa eu fazer um experimento. Uhum. E a próxima pergunta vai fazer o giroscópio. Uhum. César, o que você precisa que eu compartilhe? Ele já está lá no material didático. Ele está lá no material didático na pastinha semana 3. É a prática 1 essa daí, tá? Vamos lá. Adriele. Alex. Adriele não está aqui nem em casa? Não. Então, vamos lá. O Alex está aqui. O Alisson está aqui. O Bruno está aqui. O César está em casa. O Cristiano está em casa também, né, Cristiano? Isso. Flávio Ferreira está aqui. Gabriel Lucas. Está em casa, Gabriel? Deixa eu ver aqui. Não está em nenhum ambiente. Gabriel Lucas. Gabriel Parisi está em casa. Gabriel Rodrigues. Gabriel Rodrigues está aqui? Não. E também não está em casa. Gabriela. Gabriela estava aqui, né? Isso. Guilherme. Guilherme está aqui. A Júlia está aqui em casa. Cauã está aqui. A Lisa está em casa. Lucas Xavier. Lucas está aqui. Luiz Augusto. Luiz Augusto está em casa. Matheus. Matheus está aqui. Nicolas está em casa. Otávio. Otávio não está aqui em casa? Onde é que está o Otávio? Otávio não está em nenhum dos ambientes. Oi? Otávio. Um sobrenome difícil. Como? Ah, tá. E eu sou da outra turma, ele falou que não chegou em meio nada. Aí ele veio como se ele estivesse na minha turma. Eu falei, ó, minha aula tá 7h. Tá bom, sem problema. Não. Rafaela tá aqui, Roger. Roger tá ali. E o Sérgio? Alguém não foi chamado? Não? Então, recapitulando. Não responderam essa chamada a Adriele Pereira, o Gabriel Lucas dos Santos, o Gabriel Veronese Rodrigues e Sal. O Otávio está aqui e vai assistir a próxima aula. Então, vamos salvar, depois eu faço a chamada. Pessoal, na semana que vem, o que a gente vai fazer na nossa aula prática, no nosso horário das 17 horas? Ainda com essas folhinhas aqui, a gente vai trabalhar em cima dos cálculos, tá? Então, se vocês quiserem adiantando alguma coisa em casa ou usar o tempo que a gente tem aqui para fazer os cálculos, tranquilo, mas a gente vai trabalhar ele lá no nosso ambiente virtual, no horário que é da nossa aula prática, tá? Não vai começar exatamente às 5, até porque vamos começar umas 5h15, 5h20, mas isso daí a gente ajusta na próxima aula. Mas hoje vai até as 8h30. Hoje vai. Próxima aula é quase, né? Começa às 5.
Não, Gabriel, a aula que vem é no ambiente, tá? A aula que vem vai ser aqui no ambiente, mas a gente vai continuar fazendo, no horário da aula prática, nós vamos continuar falando dessas medidas, tá? Mas vai ser aqui pelo Blackboard. Não, iniciamos um pouco mais cedo, às 17h15, 17h20, tá? Que daí agora a gente já tem o conteúdo para falar sobre as atividades práticas. Isso, para ir até as 20h30. Não, Júlia, a gente vai fazer outra atividade também, tá? Vou dar uma pausa aqui, pessoal. Oh, Nicolas, dá oi pro Fernando. Aqui, pode dar, ele tá te vendo. Ó. Pessoal, eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou interromper o compartilhamento aqui, para que a gente finalize essa primeira parte, para que na hora da gravação fique separado, tá? Então, eu vou interromper. Agora não está sendo mais gravado, só para a gente... Ah, não.